Olá, seja bem-vindo a mais um programa Cenário RH. Dessa vez, mais do que especial, porque estamos no seu mês, o mês do profissional da administração. Setembro, sempre com muitas novidades e muitas estreias aqui nas mídias do CRA-RJ. E hoje eu estou aqui com duas especialistas, duas tecnólogas, especialistas em recursos humanos, para falar sobre os desafios do trabalho remoto feminino. Olha que eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas eu tenho certeza que elas têm mais ainda, porque elas realizaram uma pesquisa maravilhosa para embasar tudo isso que vai ser explicado para você aqui nesse cenário RH. Então, eu dou muito boas-vindas a Patrícia de Arvelos e a Raquel Castro, que é especialista em desenvolvimento humano, gestora de RH, e a Patrícia, que é membro da Comissão Especial de Recursos Humanos aqui da instituição. Raquel, Patrícia, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Érica. Que bom estar aqui com vocês. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite para poder fazer esse cenário RH maravilhoso no dia de hoje. A gente tinha vários dados de pesquisas anteriores, mas decidimos, né, Raquel, fazer uma pesquisa mais atual. Raquel jogou uma enquete no LinkedIn, fiz uma pesquisa no Docs e, Érica, como você pode notar e ver, o resultado foi bem parecido, né? Os desafios foram bem parecidos. E a gente resolveu fazer uma coisa mais atual para saber como é que está esse momento, né? Não se basear apenas em pesquisas anteriores, mas foi muito parecido com o que foi feito no auge da pandemia. Tem bastante gente ainda trabalhando remoto, algumas pessoas com modelo híbrido, né? A gente também vai, né, Raquel, falar sobre isso. Raquel está com essa experiência, essa vivência aí no sangue, bem... Na veia. Então, aí... a gente decidiu falar uma frase que foi bem falada, bem discutida, mas que está bem atual, porque estamos todos na mesma tempestade, né, Raquel? Mas barcos diferentes. Então, a gente pode vivenciar com a pesquisa várias variáveis, como a empresa que se trabalha, né, a relação em casa, o estado civil, a maternidade, os filhos, como é que está a realidade de cada um dentro desse home office. Assim, uma coisa interessante que eu pude ver na pesquisa, Raquel, que eu vou até citar isso, é a satisfação, né? A gente vê que a satisfação ficou em 43%, ou seja, a gente pode melhorar isso quanto a RH, né? O que está faltando, o que a gente pode trabalhar, o que está em baixa para que as pessoas que precisam ainda atuar em trabalho remoto poderem ficarem mais satisfeitos. E o otimismo passou de 50%, então isso já é um bom sinal, né? A gente tem um sinal de que o pessoal está otimista que isso vai melhorar. Então, a gente vai falar sobre algumas variáveis. Por exemplo, a empresa. Né, as empresas têm suas diferenças. Tem a questão da jornada. Muitas mulheres falaram da questão da jornada excessiva, né? Está com a jornada, não está conseguindo conciliar essa questão de casa e escritório dentro do ambiente residencial, né? Dentro do trabalho remoto. A gente conseguiu verificar isso bastante. Não foi só a questão de o que falta, equipamento físico. O pessoal falou, falta uma impressora, um scanner, uma cadeira. Isso são coisas que a gente consegue resolver, mas a gente também está preocupado com a outra parte, que é a questão da integração da equipe, né? Dos gestores poderem estar atuando de forma mais assertiva, conseguindo entender essas dificuldades, dos gaps que cada um colaborador tem, né? Aí entra aquela questão que a gente já falou e vai continuar falando do Estado Civil, cada um tem uma necessidade. Tem gente que falou que precisava de quê? De um colégio integral para o filho, de uma pessoa para auxiliar dentro de casa. Então, hoje a gente lida com várias necessidades diferentes, realidades diferentes. Temos as pessoas que são casadas, que são sem filhos, beleza. Que tem ticket de refeição, isso já facilita, né? Você já não tem aquela preocupação com o almoço. Várias mulheres falaram, olha, eu estou sobrecarregada porque eu tenho que cuidar da refeição da família, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer as reuniões, eu tenho que atender a porta. Então, são vários fatores que a gente está querendo abordar hoje, sem querer ser... como é que eu vou explicar para vocês? Uma coisa fixa, ideia. A gente está trazendo reflexões para que a gente, quanto RH, a gente possa tentar entender as realidades e atuar de uma forma mais assertiva, ajudando, né? Quanto às jornadas, né, Raquel?
O que a gente falou, a gente conversou bastante, e que o pessoal também colocou na pesquisa, as jornadas estão excessivas, então atuar na jornada flexível é uma ideia. Aí vem a questão do passivo trabalhista, que eu também já vi várias pessoas falando a respeito da LGPD, de questão de controle de horário. O pessoal tem trabalhado além do horário, lá na frente pode gerar. Então, assim, o gestor ele tem que se preparar para poder ser humano e também lidar com essas questões, né? A questão de flexibilizar os benefícios também. De repente, a pessoa tinha uma refeição. Não, hoje eu prefiro ter uma alimentação, porque eu estou em casa, é mais vantajoso. A gente tem que tentar atuar nessa parte de expandir e humanizar, né? Então, Raquel... Eu concordo, Patrícia. Eu acho que, primeiro, né, se a gente pudesse fazer um making off, contar para as pessoas o quanto que a gente conversou sobre esse cenário RH, né? O quanto que deu de pano para manga, o quanto que a gente trocou de bola, né, para entender o que a gente ia falar. E com toda essa bela introdução que você já fez, eu quero contar para o pessoal, gente, que a gente não tem a receita, não. Se a gente tivesse, a gente publicava e vendia, né? Escrevi um livro, As Melhores Práticas para o Trabalho Remoto Feminino, em 10 passos, né? E a gente venderia esse livro. Eu quero escrever, hein? Se for lançar, eu faço ghostwriter. Muito bom, muito bom. A Erika já está ali, ó, super alerta, né? Já estou pensando em empreender já, hein? É a realidade dela. A realidade da Erika é o trabalho remoto, né? A receita a gente não tem, mas que toda essa pesquisa que a gente fez aqui para bater esse papo com vocês, né? Que é uma grande responsabilidade, né, Patrícia? A gente, como recursos humanos, a gente tem um papel de influenciador nas empresas, querendo ou não. Se o RH colocar esse chapéu ou não, esse chapéu é dele, né? E aí, enfim, alinhando expectativas, né? Primeiro, que a gente não tem as respostas. Segundo, que a gente está aqui para refletir junto. Terceiro, que a gente teve uma grande preocupação de não ser uma conversa do que a Patrícia acha com o que a Raquel acha, com o que a Erika traz. Na hora que a Patrícia me convidou, primeiro eu fiquei super honrada, né? Faço bastante trabalhos com o Conselho Regional de Administração de São Paulo, apesar de ser carioca, então toda vez que eu tenho uma oportunidade de fazer um trabalho com o CRA-RJ, eu fico muito feliz, né? Pelo meu feliz, você já sabe que eu sou carioca, né? Então já está explicado. Já está explicado, mas nós fomos perguntar para as pessoas o que elas estão achando, né? Porque a minha experiência é eu tenho, né? Mês que vem, aliás, nós estamos em setembro, né? A partir de outubro eu tenho 2 filhos adultos, meu filho caçula vai fazer 18 anos, então são 2 adultos aqui em casa. É uma situação diferente, né? Patrícia tem uma filha adolescente, e agora tem mulheres com bebezinho, tem mulheres que moram sozinhas. Então, quando a gente fala do trabalho remoto feminino, e a Patrícia trouxe super bem essa coisa de que estamos todos na mesma tempestade, cada um com um barco diferente, porque em cada casa a dinâmica é uma. E por muito tempo, né, Patrícia, Érica, você que está ouvindo a gente, deve ter pensado, refletido sobre a frase: eu não quero levar trabalho para casa, né? E quando o trabalho invade a nossa casa, né? E eu passei, né? Agora eu estou híbrido, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho disso, né? Eu estou trabalhando parte home office e parte na empresa, mas você está fazendo uma reunião, dando uma aula, e seu filho está fritando um ovo, e estão ligando, né? Estão tocando a campainha. São demandas muito diferentes, né? Mas o que essa pesquisa trouxe para a gente? E muito obrigada, né? Porque nós tivemos mais de 22 mil visualizações da nossa pesquisa, né, Patrícia? Que coisa gostosa aí de ver como é que o pessoal respondeu, né? As pessoas interagiram. E a gente perguntou, né? Você acha que a mulher tem desafios diferentes dos homens no home office? Essa era a pergunta. A pessoa respondia sim ou não. E eu pedi que as pessoas gentilmente contassem nos comentários o que elas veem de diferente, né? E que riqueza. A gente viu a questão que a mulher, em alguns casos, já tinha uma jornada dupla. Então, ela já trabalhava e fazia tudo em casa. Aí, ela passou a ter que fazer tudo em casa no horário de trabalho, tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, algumas mulheres podem estar ouvindo a gente falando assim: isso é coisa do século passado, isso não existe mais. Para algumas, realmente não, mas para outras, ainda é muito comum. Então, a gente precisa ter o cuidado de isolar qual é a realidade dessa mulher. A gente não está aqui num discurso sexista, nem dizendo que um gênero é isso, outro gênero é aquilo. A gente está aqui olhando para uma parcela da sociedade que é importante, que é a maioria,
que é produtiva e que está tendo que lidar com esses desafios nos cenários diferentes, né? E daí vem muitas reflexões, né, Patrícia? Como que está essa relação dessa mulher com o parceiro, né? O parceiro está junto nas atividades de casa? É tudo com ela? Ainda tem aquela frase antiga de meu marido me ajuda, né? Eu sou casada há 24 anos e eu brinco sempre com meu marido, né? Vocês já devem ter visto, tem um memezinho que é uma mulher desenha a mão assim, casa comigo, mas pequenininho está escrito assim, limpa a casa comigo, né? Então o convite é limpa a casa comigo. E se as pessoas me ajudam a sujar, elas têm que me ajudar a limpar, né? Tá todo mundo junto dentro de casa. Mas o quanto que todas as mulheres já conseguiram imprimir esse ritmo em casa, mostrar para os filhos, sejam meninos, sejam meninas, que eles, de acordo com a faixa etária, vão poder contribuir sim, né? Vão poder fazer a parte deles. A gente ouviu de muitas mulheres assim, eu estou esgotada, estou trabalhando 5 vezes mais do que eu já trabalhei, né? E o que esses outros membros da família poderiam estar fazendo para deixar essa jornada mais leve, né? Já que é uma tempestade, já que está todo mundo junto, né? E aí, Patrícia, fica à vontade para colocar teus pontos, porque eu acho que no nível da reflexão, né, da gente pensar como ser diferente nessa coisa de mesma tempestade, barcos diferentes, como é que eu deixo o meu barco mais preparadinho, né? Como é que eu deixo ele de um jeito que ele não balance tanto? Né? Que reflexão é essa que a gente pode fazer com as pessoas que estão nos assistindo, homens, mulheres, RHs das empresas, para dar instrumentos para as mulheres para que elas possam ter uma organização dentro de casa, ter uma gestão de tempo. Tem pessoas que não dividem tarefas no trabalho, pessoal. Quem conhece? Levanta a mão, eu vou levantar as duas, ó. Né? Imagina como é que é em casa. Então, sei lá, pensando aqui como RH, se um treinamento, uma formação de gestão de tempo, de colaboração, convidando a família, né, integrando essa... Olha que coisa legal para a RH fazer, né? Vem com a empresa X, essa empresa aí que você trabalha, aprender a dividir as tarefas em casa, aprender a ser mais feliz através da colaboração, né? Eu apesar de ter sido generalista há muito tempo no RH, hoje a minha praia é desenvolvimento, gente. Então, eu vi um tema, eu penso logo no workshop. Já até nasceu aqui na minha cabeça, ó. Felicidade através da colaboração em casa. A gente, ó, pode pensar nisso, pode oferecer até no conselho, eu acho que vai ser uma boa ideia. Mas fale aí, Patrícia, o que você traz? As mulheres também reclamaram essa questão dos horários, né? E conversando também com algumas pessoas além da pesquisa, né, que a gente sempre vai mais um pouquinho além, tem pessoas que já estavam sozinhas nos seus postos de trabalho. Uau, né? A gente sabe que é uma realidade. Então, a reclamação foi essa, não, é porque eu já estava sobrecarregada. Então, assim, durante o dia eu tenho que fazer as tarefas domésticas. Olha a colaboração aí. A gente já percebeu que tem uma filha, né, pré-adolescente, e o marido não está em trabalho remoto, então ele também não tem como ajudar. Estou trazendo uma situação aqui só para a gente poder debater. Outro barco, né? Outro barco. Um barco diferente. Então, assim, ela falou, eu só consigo terminar de trabalhar às 2 horas da manhã. E isso preocupa a gente com a RH, porque no dia seguinte a pessoa está exausta. E como é que foi o desfecho dessa conversa? Estão marcando psicólogo. Então, assim, a gente sabe que os colaboradores estão no limite, né? E a gente está trazendo trabalho remoto feminino porque as mulheres estão sobrecarregadas. Eu percebi muito isso nas respostas. Essa dificuldade de lidar com essa tarefa de casa e escritório. Porque, querendo ou não, a gente dava uma virada na chave. A gente saía para trabalhar. Acumulava uma coisinha ou outra, fazia esse final de semana, fazia esse à noite. Tinha-se condição, às vezes, de ter alguém dentro de casa para auxiliar nas tarefas, contratar alguém. Agora, com essa situação, com muitas mulheres com marido desempregado, com redução salarial que teve com as MPs, foi uma situação bem difícil. Então, assim, a gente tem que estar tentando tratar isso, né, pensar como um todo, em todos esses barquinhos, para poder ajudar os colaboradores. Aquilo que você falou, da felicidade, tentar trazer eles de volta, tentar fazer com que
as pessoas voltem para o rumo, né, Raquel? Voltem para o rumo, porque foi uma questão difícil. Aí, as questões dos filhos em casa, aulas online, a mulher ainda tem que estar supervisionando isso, né? Vendo coisas que, nesse momento, eles estavam na escola. Não que a gente não fizesse depois, foi o que você falou, a gente fazia isso depois, a gente acompanhava os filhos na escola, né? Como sempre, mas hoje está dentro de casa, então, assim, já é uma outra preocupação, né? Já é uma coisa além do normal, da rotina normal da gente. E essa foi, assim, isso que me preocupou bastante, essa questão da jornada, sabe, excessiva. Eu acho que trabalhar com essa jornada flexível, né, dentro das possibilidades legais, é uma questão importante, né? Aquilo que a gente também conversou das reuniões, as pessoas reclamaram que porque toda hora tem reuniões que não são produtivas, passam meu tempo, eu não consigo fazer as tarefas que eu tenho. Então, assim, trabalhar bastante também os gestores, né, Raquel? Estavam acostumados a controlar o horário. A pessoa chegava de 8 às 5, de 9 às 6, enfim. Hoje não, hoje você entrega o teu produto que você fez, não o teu horário. Ficou mais do que provado que aquela questão do horário nem sempre é uma coisa produtiva. Você concorda comigo? Acho que a gente trabalha também a gestão, um olhar diferente para isso, um olhar de estar ali realmente trabalhando em cima dos gaps, aquilo que falta e para cada colaborador, porque cada um tem uma realidade. Tem gente que lida muito bem, foi o que ela falou. Meus trabalhos estão fluindo, estou administrando, só que a sobrecarga está grande. Então, assim, a gente tentar trabalhar nisso aí para poder fazer um ambiente melhor para todos, né? Porque isso vai passar, né? A gente sabe que isso vai passar e as pessoas precisam também estar preparadas, até porque aquilo que a gente vai falar mais na frente do trabalho híbrido, né? Esse retorno também, como é que a gente vai retornar? A gente vai retornar legal? Como é que está a cabeça da gente nesse momento? Né? Como é que vai ser essa readaptação? Como é que as pessoas vão se portar novamente num local fechado ali, assim, né? Sem uma janela, com ar-condicionado ligado? São todas questões que a gente tem que levar a fundo, pensar bastante, refletir para tentar, como RH, ajudar as pessoas nesse momento. É verdade. Eu achei interessante uma questão que a Patrícia citou, de como o líder, né, como a liderança daquela equipe precisa lidar, né? Eu fiz um programa há pouco tempo, né, com a Comissão da Mulher Administradora, e a gente estava falando de jovens lideranças, né? E aí eu pergunto para vocês, a gente sempre fala de liderança dentro da administração, dentro da gestão, porque é um tema inerente, né, à ciência, né? Mas como o líder precisa se preparar para ter essa empatia, né? Porque eu acho que a palavra fundamental é essa, né? Essa empatia, mudar, virar a chave do que ele se preocupava do 9 às 16, de 9 às 18, mas agora ele tem que ver as coisas de outra forma. Como vocês entendem isso? Patrícia, posso pegar essa bola? Pode pegar, né? Qualquer coisa eu entro. Porque essas conversas dão umas divididas, né? Eu acho, Érica, que a tua reflexão é brilhante. E uma máxima que tem funcionado assim com as equipes que eu trabalho é ninguém solta a mão de ninguém, sabe? Então, alguém também tem que ter empatia com esse líder. E aí, as pessoas de RH que estão ouvindo a gente, assistindo a gente, pensam assim, quem tem empatia comigo? Né? Eu também sou RH, quem tem empatia comigo? Então, assim, entender que ninguém está em condições normais de temperatura e pressão, o mundo não está normal, né? A gente vive, e eu lembro, né, sempre daquela máxima da lei, né? Nós temos o direito de ir e vir em estado de paz, né? Se um país está em estado de guerra, mais ou menos você tem direito de ir e vir. A gente não está numa guerra, mas a gente está numa pandemia, né? Então, acho que, assim, entender que esse líder que já está formado, pode ter sido formado numa escola que, entre aspas, que não era a escola da empatia, que não era a escola da gestão por entrega, era uma gestão para horário de trabalho, e que a gente precisa ajudar ele a virar essa chave. E para os líderes que estão se formando agora, né, a gente já precisa tentar fazer com que eles saiam dessa formação, né, com que eles já tenham esse ombro a ombro, com esse foco na empatia, no ambiente seguro, na sensibilidade. E uma coisa é fato, gente, ninguém dá o que não tem. Né? Eu percebo algumas organizações assim, um chicote estalando no líder
e dizendo para o líder, olha, seja humano com as suas pessoas, né? Como que é isso? É claro que aqui não é hashtag coitadinha, é sempre uma escolha, né? Você não precisa tratar as pessoas como você é tratado. Mas o ambiente favorece muito. Então, assim, para começar essa reflexão de passar essa bola, Patrícia, eu acho que é necessário que haja empatia com o RH, e o RH, às vezes, vai ter que contratar alguém para ter empatia com ele, tá? Contratar um programa de saúde mental que é para ele e é para a empresa toda, né? Porque talvez dentro de casa ele não encontre esse suporte, né? E trabalhar nessas lideranças muito a exemplaridade, né? O quanto que esse líder tem exemplos e tem repertórios para ser um líder diferente. Eu formo líderes há muitos anos, né? E eu costumo brincar que se o livro fosse suficiente, a gente comprava 150 mil exemplares do Monge Executivo, espalhava pelas empresas no Brasil, né? E pronto, a gente só ia ter liderança servidora. Olha que coisa boa, né? Mas não é assim que funciona, né? Competência, conhecimento, habilidade e atitude. Então, é necessário o aporte teórico, acadêmico, claro, a formação da administração, todo esse processo. Mas é preciso prática, é preciso dia a dia, é preciso atitudes diferenciadas, é preciso ter a quem copiar, né? A ciência vai falar de um jeito bonito, né? Metamodelagem, quando você olha as competências de outra pessoa e reproduz. Chame como você quiser, macaco de imitação, que nem as crianças falam, não liga para isso, mas quem pode ser referência, quem eu posso, né, copiar o comportamento, porque uma liderança num ambiente que não é favorável, querer começar sozinho do zero, só com aporte teórico, né, eu acho complexo, né? Complexo e demorado. Então, entender que para formar essa liderança nova precisa cuidar do líder, precisa cuidar do clima da empresa, precisa cuidar dos exemplos que ele tem, preparar as pessoas que estão sendo lideradas para fazerem valer o ambiente seguro, para terem voz, para terem linha ética, para terem onde falar, né? Não é fácil, mais uma vez, a gente não tem a receita, senão, Patrícia, seria o nosso segundo livro. Olha como a gente está, né? Mas best-seller. Mas, enfim, quero te ouvir. Peguei a bola, pega a bola você aí. Não é. E a questão da cultura também, né, Raquel? Aquilo que você falou, às vezes a gente tem um gestor pronto, tá? Não só da parte acadêmica, veio da faculdade pronto com todas as teorias. Às vezes tem pessoas que têm empatia, tem pessoas que sabem trabalhar em equipe, que sabem se colocar no lugar do outro. Eu sou tua gestora, eu vou te cobrar um serviço que nem eu sei fazer. Isso acontece muito na prática, né? Às vezes, tem gente que tem esse trabalho em equipe, sabe atuar em todas as frentes, mas trabalha numa empresa que a cultura não colabora. Então, isso também é uma coisa a se pensar, né? Às vezes, a gente tem um gestor bom que é um líder, que é pelos subordinados, pelos colaboradores, subordinado é uma palavra horrorosa, que fala, nossa, mas fulano está cobrando demais, fulano é assim. Não, às vezes ele tá, aquilo que você falou, ele está sendo cobrado lá em cima. Então, aquele estresse ele passa e em algum momento ele não consegue segurar isso só para ele. Tem gente que tem uma inteligência emocional elevadíssima, ela consegue segurar isso e não digamos assim, jogar isso nas suas pontas, né, nos seus colaboradores. E tem gente que não. Então, assim, também pensar nisso, nessa cultura, nessa coisa. Então, assim, não é só a gente preparar os líderes, a gente também tentar. A gente não tem como mudar a cultura das empresas, mas a gente tenta fazer como RH a nossa parte, disseminar aquela prática boa, aos pouquinhos, quem sabe um dia isso vire uma realidade, né, no país. É uma coisa, é meio tópico, mas é o que a gente sonha, é o que a gente realmente queria que acontecesse. Porque às vezes a gente tem ótimas pessoas, ótimos profissionais, como você falou, que não são treinados, não são desenvolvidos, não são preparados. Então, assim, essa cultura também, né, das empresas brasileiras como um todo, ela é bem fechada, nem todas estão nas boas práticas, nem todos estão bem preocupados. Aquilo que você falou, vamos tratar esse líder também. Esse líder está em casa também com problema. Será que ele não tem um familiar que teve Covid? Será que ele não perdeu ninguém? Como é que está dentro da casa desse líder? Como é que está a realidade dele? Então, isso aí, você com desenvolvimento organizacional, expert mais do que eu, sabe dizer que, poxa, ele é um ser humano, então vamos também tentar trabalhar nessa parte, colaborar em todas as frentes, com todos os colaboradores, não esquecer também do gestor, né? Como a Érica falou, o gestor tem que virar a chave. Ajudar o gestor também a virar essa chave, a entender as necessidades de cada um e a gente entender o porquê que ele está agindo de alguma forma, né? Então, nessa forma, Raquel.
Patrícia, eu tô aqui, é encantador, né? Quando a gente conversa, eu costumo dizer que a conversa é a ferramenta de desenvolvimento humano mais eficaz e mais barata, né? Como a gente conversa, cai algumas fichas. O tempo todo a gente está falando assim, o líder, ele, ela. Olha o viés inconsciente, né? Quantas líderes, quantas mulheres que estão vivendo essa realidade, né? E talvez tenha um colaborador que fala lá, nossa, minha chefe está tão sem paciência. Minha líder, minha chefe, minha gestora, como vocês queiram chamar aqui, tá, gente? A questão aqui é a pessoa para quem eu me reporto, como ela está sem paciência, um pouquinho de empatia, né? Como é que essa pessoa está, o que essa pessoa está vivendo na casa dela? Eu acho que empatia é um medicamento de uso liberado, né? Você ter empatia com todo mundo é interessante, mas a gente engatou numa conversa de o líder, né? Pessoas aqui dedicadas a estudar, a se preparar. Olha o viés inconsciente. Isso é uma outra conversa, tá, gente? Outro dia a gente conversa sobre viés inconsciente, porque dá para fazer aí A língua portuguesa prega essas peças na gente, né? É verdade. É altamente definido isso, né? Exatamente. Mas respondemos, Érica, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Podem continuar a pesquisa, eu vou continuar dando os meus pitaquinhos aqui. Tá ótimo. E a gente já pensou no segundo livro, né, Patrícia? Não vamos esquecer da Érica para ajudar a gente. Mas, Patrícia, avançando nessa nossa reflexão, né, a gente falou que a tempestade é igual, os barcos são diferentes e os momentos são diferentes, né? As empresas tomaram suas decisões segundo seus planejamentos, algumas decidiram ficar home office ad eterno para sempre. Outras, né? Eu participo de muitos grupos de recursos humanos, tem gente pensando em voltar só ano que vem, né? Cada empresa tem a sua característica. Algumas empresas já voltaram, né? Já estão no híbrido, né? E assim, esse retorno ao presencial, mesmo que seja um semipresencial, mesmo que tenha um período da semana aí que a pessoa fique em casa, esse é um período assim que o RH tem que olhar com bastante cuidado, né? Primeiro cuidar com carinho dessa recepção, dessas pessoas que estão voltando, e depois entender que tem um peso emocional isso, né? Vou dar uma opinião aqui do meu próprio CPF, né? Falei para vocês que eu trabalho com desenvolvimento e eu precisei conduzir uma reunião grande, com todo o distanciamento, tudo certinho, uma sala grande, arejada, mas tinha várias pessoas. E eu vinha de um ano dentro de casa. Me deu um taquicardia, gente, me deu uma aflição, né? É claro que eu tenho muita experiência, lá se vão, né, nessa janela, muito mais de 20 anos desenvolvendo pessoas, mas naquela hora, e eu fui super transparente com a minha audiência, né? Eu falei, gente, não liga não, eu tô há um ano vendo só tela, estou um pouco nervosa aqui de ver vocês, mas daqui a pouco vai passar, né? Então, compartilhei essa minha vulnerabilidade com as pessoas. Mas quantas pessoas não têm, né, essa vulnerabilidade de dizer, olha, estou um pouco nervoso, olha, faz tempo que eu não faço isso, né? Então, entender que fazer uma progressão, né? Eu tenho uma experiência muito positiva nesse sentido, a empresa que eu trabalho tem feito isso com bastante cuidado, né? Então, começou um retorno voluntário, depois começou um retorno progressivo, porque há pessoas também que não têm ambiente para trabalhar em casa. A pessoa fala, pelo amor de Deus, é criança pequena, é TV ligada, é gente falando, eu quero voltar para o escritório. Então, tem quem queira continuar em casa, tem quem queira ir para o escritório e tem o objetivo da empresa, gente, né? Uma empresa não é uma instituição sem fins lucrativos, ela tem seu planejamento, ela tem, né, sua orientação estratégica, suas métricas, então ela tem uma linha a seguir. Se ela entendeu que para o modelo de negócio dela não dá para ser 100% home office, não dá, né? E aí vamos sacar daquela competência adaptabilidade, ajudar as pessoas a se adaptarem. O contrário também é verdade. Se a empresa fez uma conta e entendeu que ela pagava um escritório caríssimo na Barra da Tijuca e que com muito menos que isso ela investe na casa dos colaboradores e faz um home office, um teletrabalho nesse caso, né? Aí Patrícia, especialista, pode me corrigir. Aí a gente vai trocando de bola, tá vendo? Faz um teletrabalho aí, né, de acordo com a lei, pagando as ajudas de custo, né, viabilizando uma estrutura para a pessoa trabalhar, que também não tem nada de errado. E a gente pensar, gente, que assim, o colaborador,
toma a decisão de ficar na empresa e a empresa toma a decisão de ficar com o colaborador todo dia, né? A pessoa também pode entender que a empresa que ela trabalha tomou um rumo muito diferente depois da pandemia, que não é o que ela quer mais, e que ela vai se articular, que ela vai buscar uma outra oportunidade. Isso faz parte da dinâmica do mercado, né? Então, acho que vai ter quem vai gostar do novo cenário, independente da empresa onde as pessoas estão, e você como RH, independente da decisão que a sua empresa tomar. Vai ter quem vai gostar, vai ter quem não vai gostar, né? Eu acho que a grande questão do RH é pensar nessa volta, como é essa volta, como é esse recolhimento, como é esse monitoramento, né? Porque nem todo mundo vai pegar um telefone e ligar para um canal qualquer ou um aplicativo e vai dizer, eu não estou bem, eu estou ansioso, né? A nossa prática lidando com pessoas é que culturalmente as pessoas dizem que elas estão em 2 estados, né? Não sei qual é a tua experiência, tá, Patrícia? Mas a minha, assim, a pessoa tá legal ou ela tá chateada, né? São 2 estados, tantas emoções, e ela ou tá legal ou ela tá chateada. Então, né, vem alguém e pergunta, como você tá? Tô legal. Atrás desse legal tem um monte de coisa, né? Tô chateada, atrás tem um monte de coisa. Então, não contar e preparar as gestoras e os gestores, ó, como vamos corrigindo o viés consciente, né? Preparar toda a liderança para dar o primeiro passo também, né? Ah, ninguém me falou que estava com problema. Não precisa falar, você pode estar junto, você pode estar próximo, né? Você pode acompanhar. Perceber, dar abertura, criar confiança, né? Se tem uma confiança com o gestor, né, ou com a gestora, você vai contar, você vai compartilhar, né? Isso ajuda muito. Então, assim, nesse retorno tem um monte de coisas envolvidas. Tem o sentimento de culpa, né, Patrícia? Porque sua filha já é uma moçona, os meus filhos são 2 homens, mas a pessoa está com um filho pequenininho, 1 ano e meio com um filhinho em casa, todo dia um cheirinho, um beijinho de manhã, e agora a mamãe vai voltar a trabalhar, aquela dor que toda mãe, né, que saiu de licença maternidade precisou voltar a trabalhar, passou. Então, você imagina que agora tem centenas de milhares de mulheres com esse sentimento de voltar da licença maternidade, independente da idade que os filhos têm, né? Porque elas estão, né, cortando esse cordão de novo, porque se trabalhando muito, se trabalhando pouco, estavam em casa, estavam perto, né? Então, acho que dentro desse retorno ao trabalho aí, né, dentro desse trabalho que se torna híbrido, antes, né, que a gente consiga, quem sabe, voltar para o 100% presencial um dia, né? Algumas empresas aí com a vacinação, né, e com o avanço dos protocolos, quem sabe, né? Eu espero ansiosamente esse dia. Tem gente torcendo pelo home office total, olha como as pessoas são diferentes. Essa diversidade, né? Essa questão que você falou das empresas, vai muito do segmento, né? Por exemplo, o pessoal de TI está amando, muitos já ficavam no home office antes, né? E eles estão, acho que as empresas nesse segmento estão praticamente, acho que não, vou chutar aí 99% em home office, fecharam salas, enfim. Mas tem aquilo que você falou, a questão da empresa que precisa de alguém ali. Teve pessoas que não pararam, né? Como a que a gente citou, o marido trabalha e a esposa está sozinha no home office. Então, assim, são essas realidades, né, que a gente tem que lidar. E você falou a questão do sentimento de culpa. E existe também aquele sentimento de culpa e a ressignificação do papel da mulher, até em casa mesmo, né? A questão do autocuidado, porque a gente pegou, virou a chave. Todo dia eu saio de manhã, eu me arrumo, eu tô bela, eu vou, pego meu metrô, minha condução e vou para o meu posto de trabalho. Hoje ela está dentro de casa, né? Então, assim, a gente também tem que se preocupar com essa questão do autocuidado. Tem muita... tentar entender como é que a colaboradora, nesse caso, está... numa reunião, tudo bem, a gente tem essa dificuldade com a tela, mas numa reunião, a gente observando, a gente consegue perceber um cabelo sem pintar, é um detalhe, às vezes é um detalhe bobo, que a gente vê que a mulher não está se conseguindo dar conta, porque temos a mania de dizer que somos guerreiras, mulher é maravilha, mas não é por aí, a gente tem que se olhar, se cuidar, né? Porque, estou com dificuldade, se abrir, falar com alguém, procurar uma terapia, procurar um psicólogo e fazer com que a gente consiga realmente entender que não somos, não é necessário dar conta de tudo.
é a questão que a gente falou da colaboração, de criar os filhos adultos funcionais, de tentar se reorganizar dentro de casa para que todo mundo possa fazer um pouco. Você não é obrigada a fazer tudo, você tem que ter os seus momentos. Acabou seu expediente, fica sem nada para fazer, esvazia a mente, vai ver uma série, vai fazer yoga, o que te der prazer, o hobby, aquela coisa que te desestresse. Então, esse sentimento de culpa também, essa ressignificação do papel, a gente precisa também estar, né, ajudando o RH. Você consegue... a pessoa está com uma voz estranha no telefone. Olha, Patrícia, o que está acontecendo? Você está com algum problema? A gente consegue perceber isso, né? A gente consegue identificar. É mais difícil do que o olho no olho? Claro que é. A gente está acostumado a ter contato com as pessoas, falar com todo mundo, dar um bom dia. Pelo tom do bom dia, a gente já percebia, opa, tem alguma coisa aí. E, assim, esse mal-estar da pessoa pode ser, naquele dia, aconteceu alguma coisa, perdeu... Ou pode ser uma coisa que já vem de tanto tempo e a gente pode atuar ali, ajudar, né? E nesse caso das mulheres, a questão do autocuidado, fazer com que elas entendam que elas não têm que ser 100%, que a gente pode dividir essas tarefas, porque isso é uma coisa que me chamou muita atenção, Raquel. Eu estou repetindo de novo isso, mas é porque essa questão da sobrecarga de trabalho, escritório e casa, durante esse período foi bem complicado, né? Não, e assim, eu tô te ouvindo e eu acho que faz todo sentido. E qual é o risco, né, quando a gente romantiza isso? Porque eu entender que eu tô passando um momento da minha vida que eu vou precisar me doar um pouco mais, porque o meu filho ainda é pequeno, porque eu tô novo na empresa, ou nova na empresa, porque eu tô vivendo uma condição, só esse quesito temporário já traz um alento pra gente, né? Vai passar. Mas aquele romantismo, né, da mulher que acorda muito cedo e aí trabalha na rua, aí vai dormir muito tarde, não há nada dentro da casa que não seja ela que faça, né? Por que isso? Né? Por que essa romantização? Já que é para romantizar, vamos romantizar o descanso. Você tomar um banho, passar uma hidratação no seu cabelo, um creme no seu rosto, se enrolar numa toalha, botar as pernas para cima, como é romântico? Eu acho mais romântico do que fazer faxina, fazer comida. Nada contra, né? Nada contra, mas assim, existe o perdão social, né? Existe o acolhimento social, mas existe o acolhimento dentro de casa. Então, você encontrar um jeito que funciona dentro da sua casa, com a sua família, com a ajuda dos seus filhos, né? Com a ajuda da empresa, a empresa procurar fazer uma integração entre a família, né, e a empresa. Isso é super importante. Eu estava contando para a Patrícia uma prática, quando a gente estava preparando esse bate-papo, né? De que é super legal a empresa pegar a equipe que ela tem de orientação de carreira, que serve para os colaboradores, e abrir para os filhos dos colaboradores. Qual é o custo disso, gente? Já tem uma turma, já tem um profissional ali, o workshop já vai acontecer, e aí você dá 2, 3, 4, 5 vagas para os filhos dos colaboradores, né? Você vai fazer uma live na sua empresa sobre saúde mental, sobre mindfulness, você vai, enfim, qualquer técnica, tudo que serve para o teu colaborador, em alguma medida serve para a família dele. E essa coisa do virtual fez a empresa entrar nas casas, né? Uma vez aqui em casa foi tão engraçado, porque meu diretor estava no meio de uma reunião agradecendo as pessoas e as famílias. E os meus filhos estavam perto, eu chamei eles, eu falei, olha, para vocês, vem aqui ouvir, né? E aí o diretor agradeceu, quero agradecer também as famílias de vocês, porque se vocês estão conseguindo bater as metas é porque a família está ajudando. Gente, meus filhos não são crianças, eu já falei isso para vocês. Meu filho mais velho faz faculdade, já trabalha, é barbudo. Não vou ficar falando a idade dele, porque isso me compromete. Mas 15 dias depois ele falou, mãe, e o nosso diretor? E o nosso diretor mandou outro recado? Quer dizer, já virou diretor dele também. Olha que coisa legal, né? Então, assim, na mesma medida que esse cenário pandêmico traz um desafio enorme, também traz enormes oportunidades. Então, eu acho que, assim, de tudo que o RH pode olhar nesse período, né? Se a gente pensar, ele pode olhar que o trabalho entrou na casa, que ali tem outros atores, ali tem outros parceiros de trabalho, né? Uma nova equipe. Então, o que puder ser feito para integrar,
o que puder ser feito para estar junto, pensar nessa pessoa que vai voltar, enfim, ser recursos humanos, né? É olhar para o humano, olhar para a pessoa que está atrás daquela meta, olhar para a pessoa daquilo que tem que ser feito, e pensar que, além dos perigos reais de uma pandemia, existem os perigos imaginários, os perigos emocionais, né? E aí, falando um pouquinho, Patrícia, vou trazer uma pimentinha aqui, até porque é a minha área de especialidade, eu não posso deixar de puxar a brasa para minha sardinha, né? A coisa do ambiente seguro, né? Do safe space. Porque eu digo isso para todas as pessoas que eu formo nessa área. Se você bater a sua cabeça, daqui 5 anos você lembra que bateu a cabeça, mas você não consegue ressentir a dor da batida da cabeça. Mas se você for humilhado, exposto, injustiçado, passar por uma situação no seu trabalho, não faça isso agora, porque vai acabar com o clima da nossa conversa aqui, tá? Não pense nisso agora, mas se você pensar, o estômago vai queimar de novo, você vai tremer como você tremeu, você vai ficar triste como você ficou, porque a dor emocional, ela é ressentida. Ela é uma dor para sempre, a não ser que a pessoa ressignifique aquela dor e encontre, né, um novo posicionamento. Mas se nada for feito, toda vez que a pessoa lembrar daquele período da pandemia, que ela tinha um neném mamando, e que ela estava numa reunião, que a pessoa podia ter liberado ela de falar e não liberou, volta tudo. Né? E qual é a conta, né? Supondo que a relação entre empregado e empregador é uma conta bancária, né? Eu quero depositar, eu quero sacar dessa conta, né? O que eu quero que essa mulher lembre? Para fechar minha fala, Patrícia, assim, eu tenho visto muito no LinkedIn um movimento de gratidão de mulheres que foram contratadas durante a gestação, que foram promovidas durante a gestação, que voltaram de licença maternidade, foram promovidas, né? E é um marketing, um branding, vamos dizer assim, que é feito para essa empresa numa rede social poderosíssima, mas em termos de engajamento daquela colaboradora, gente, é um nível de engajamento, porque já disse o ditado, né? Quer adoçar minha boca, dá bala para o meu filho, né? E aí você imagina, né? Você promover uma mãe, você, né? Uma mulher que está no auge da motivação dela, porque quer motivar uma mulher, dá um filho para ela criar, né? Ela fica, nossa, super motivada. Então eu acho assim, é muito legal que o RH assuma o seu papel de estratégico e trace estratégias efetivas para que haja o tal do safe space, né? O tal do ambiente seguro, para que as pessoas possam estar mais protegidas dessas dores emocionais que podem ser evitadas, porque a dor de um luto, a dor até de uma demissão, às vezes a pessoa, né, vai ser demitida por coisas da vida. São coisas que não dá para evitar, mas as feridas diárias do trabalho, as injustiças, né, as chamadas de atenção em público, os feedbacks mal dados, isso dá para a gente evitar. Esses saques, né, a juros altíssimos aí dessa conta entre empregado e empregador, entre colaborador e o líder, isso pode ser evitado. Acho que então, se o RH for bem, vamos usar bem a administração, né? O RH faz uma matriz de prioridade, faz uma matriz SWOT, fala onde que eu vou atacar, né? Eu vou aqui focar nesse ponto onde eu posso evitar as dores emocionais que podem ser evitadas, vou promover um ambiente e essas pessoas vão sair dessa situação extremamente gratas a essa empresa, extremamente engajadas com essa empresa, né? Eu tenho vivido na minha experiência profissional atual, assim, a empresa fazendo resultados maravilhosos, inacreditáveis. A palavra do nosso CEO há pouco tempo foi: cada vez que a gente lança um desafio maior que a gente acha que não vai dar, vocês vêm e vocês cumprem. Mas isso é resposta de quê, gente? Da humanização do trato, né? De como as pessoas são respeitadas. Não tem jeito, gente. Se vocês não guardarem nada do que a gente está falando aqui, né, Paty? Lembra que ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Então, que a empatia dê empatia, que a respeito dê respeito, que a segurança do ambiente promova um ambiente seguro. Enfim. Fala aí, Paty, desse tema, eu fico até amanhã. Os empresários vejam nosso bate-papo e pensem nisso, né? Porque hoje você está num ambiente bom, né? A gente sabe que a realidade está bem complicada. E quando você falou a questão do teu filho, nosso diretor, eu fiquei aqui pensando, gente, se fosse o contrário, se ele, em vez de estar agradecendo a família, tivesse, né, aquele feedback
grosseiro com o colaborador, o filho ouvindo, né? Aí, aquela preocupação, né, dos adultos funcionais, como é que, não só em você, de você ter que tratar essa dor, isso atingiu sua família de alguma forma, né? Então, assim, pensar nas práticas do que você falou de integrar, de trazer a família. Você falou também da maternidade, também me deu uma outra ideia aqui. Você tem uma pessoa que vai ter que voltar ao trabalho e tem que deixar o filho numa creche, no meio de uma pandemia. Só que você vai lá olhar lá na convenção coletiva, não tem auxílio creche. Por que não dar um auxílio creche? Por que não ajudar? Sabendo que isso... Assim, são pequenas coisas que você falou, depositando um pouquinho na conta. Não é um custo tão alto. Não tem como dar tudo, porque a gente sabe que tem empresas que passaram dificuldades muito grandes, até fecharam as portas, fecharam filiais, e outras que cresceram muito na pandemia, né? Aproveitaram, o seu segmento deslanchou. Mas um detalhe bobo, olha, a creche do seu filho, a gente tem condição assim de bancar 50%, não está aqui convencionado, está legalmente, assim, no documento, para isso não gerar um problema maior depois. É uma coisa que pensa numa mãe que está voltando, não sei com quem vou deixar, minha mãe é idosa, não está sozinha por conta da pandemia, não tem como deixar lá, eu ia deixar meu filho com a minha mãe, hoje eu não posso mais. Assim, são pequenos gestos. Tá um pouquinho melhor, um plano de saúde, tem muita empresa que só dá para o funcionário, né? Vamos estender isso aí, vamos pensar, de repente dar um plano para o filho nesse momento, né? Fazer um planejamento, orçamento, tudo dentro da necessidade, porque o que você falou é a humanização. A gente sabe que na prática, na realidade, são um percentual muito pequeno de empresas que têm essa preocupação real com as pessoas, né? Que realmente tem um setor de gestão de pessoas que cuida, que pensa. Muitas das vezes é aquilo que eu te dou isso porque eu sou obrigado a estar aqui. Então, assim, eu espero que a nossa mensagem, tudo que você falou de cuidar do outro, que esses empresários vejam, assistam o nosso bate-papo e pensem, às vezes é uma coisa pequena, até o próprio RH mesmo. Olha, será que dá para a gente colocar X no orçamento? E explicar o porquê disso, né? Ver que não é só o custo, esse retorno. Poxa, imagina uma mãe que você falou nessa situação sendo promovida na pandemia. Essa mulher não vai querer sair da empresa. É um talento que você vai reter. Você conquistou uma pessoa num momento difícil. Não é só, né? Ela foi promovida, ela foi reconhecida pelo talento dela ali, do dia a dia, das coisas que ela faz. E você pensou no outro, né? Essa questão, a empatia, gente, eu falo muito de empatia, porque eu acho que fala-se muito, mas pratica-se pouco. Eu tô até falando das más práticas, né? Que as comunidades falam das boas práticas, mas eu acho que a gente tem que bater nessa tecla, as pessoas, todo mundo tem que mudar. Os colaboradores têm que ser desenvolvidos, os gestores, eles têm que... Alguém tem que olhar para eles também, e a cultura tem que melhorar, gente. A gente tem que ter uma cultura empresarial nesse país melhor, mais abrangente, mais humanizada. A gente está vivendo uma pandemia, o mundo todo está vivendo uma pandemia, foi um momento de reflexão muito grande. Por que não tirar dessa dor, desse momento difícil, a oportunidade de a gente estar fazendo olhar mais para os colaboradores, né? Raquel. A Érica, né? A Érica entrou ali para fazer a participação dela. Porque já passamos do nosso tempo. Eu queria, para a gente fechar esse papo tão gostoso, que eu tenho certeza que a gente já teria muito mais coisa para falar, eu queria que vocês mandassem um recado, dessem uma dica, alguma coisa que vocês tenham percebido em todo esse trabalho grandioso que vocês fizeram nessa pesquisa, né, para ajudar realmente o trabalho remoto feminino, o que o gestor ou a gestora pode fazer, uma dica, um conceito, aquilo ali que vocês perceberam mesmo profundamente nesse trabalho de vocês? Bem, olhar para dentro do outro realmente, né? Não só pensar realmente, você tem que dar um posto de trabalho, né? Uma cadeira. A gente não está pensando só na parte física, a parte tecnológica dos equipamentos. A gente está pensando no colaborador como um todo. Humanizar, se colocar no lugar, aquilo que eu falei o tempo todo, pegar a sua equipe, olhar o que está faltando aqui, qual é o gap, o que eu posso melhorar, o que eu posso ajudar essa pessoa, e não só a parte
de equipamento, a parte humana mesmo. Como é que ela está dentro de casa, perceber o outro, né? Numa voz, num Zoom, numa reunião online, que seja, mas você tentar entender, se colocar no lugar do colaborador nesse momento e ver, olha, preciso disso para o trabalho remoto. Não, eu tenho que ter um sistema na nuvem, uma VPN. Não, isso é fácil de resolver. O difícil é você perceber o outro, né, Raquel? É você entender a real necessidade das pessoas. Estou falando, nossa, mas está muito linda essa... Não, é refletir, é parar, é respirar, é conversar. É você, aos poucos, você consegue perceber o que aquele teu colaborador precisa para realmente estar trabalhando remoto. E aquilo que a Raquel falou, será que ele quer continuar trabalhando remoto? Se existe essa opção, dá essa opção para as pessoas, né? Essa opção da pessoa falar, não, eu quero para o escritório, em casa eu não consigo render. Eu estando no escritório, eu levo meus filhos para a escola, né? A minha rotina flui melhor. Beleza, ouvir, né? Como um todo, a necessidade. Quero ficar híbrido, quero ficar remoto. A gente sabe que não é uma opção só nossa, é de segmento, mas se a gente tem essa opção, é trabalhar com o recurso que a gente tem hoje, sabe? Nem que sejam mínimos. Eu sei que muitos RHs têm essa dificuldade, porque não tem recurso, não estão numa empresa de uma cultura avançada, com esse pensamento, tudo que a gente está trazendo aqui de boas práticas hoje. Mas você não está hoje, teu RH é pequenininho, pare e pensa, o que eu posso fazer, aqui, sem dar custo para a empresa, porque às vezes eles vêm como custo. Quais atitudes, o que eu posso fazer para estar percebendo a minha equipe, as outras equipes, que o RH lida com todas, né? O que eu posso fazer de melhor hoje aqui, né? Nesse momento, para ajudar o outro? Raquel, concorda aí? Agrega aí. Com certeza, com certeza. Eu acho que adicionalmente, né, Patrícia, isso que você colocou, se você conversar com 100 RH e 150 vão dizer para você que não tem verba, né? Não tem verba, não tem dinheiro, gostaria de ter mais dinheiro. E aí eu vou para o lado da academia, né? Eu também sou professora nas disciplinas de recursos humanos e eu sempre digo, né? Muitas vezes falta recurso porque faltam as competências de gestão. Gestor de RH é gestor. Planejamento, execução e controle. Então, se os nossos colegas, as nossas colegas de recursos humanos se desenvolverem nessas competências, forem para o mercado buscar benchmarking, quais são as empresas com melhor resultado financeiro? E aí, quais são as práticas de gestão de pessoas dessas empresas? Você vai chegar para o seu diretor, para o seu gerente, para o seu vice-presidente, pouco importa. Para quem você se reporta e vai dizer assim, aqui eu estou trazendo práticas da empresa que se desempenhou melhor na Bolsa de Valores no último trimestre. Ou práticas da empresa que aumentou 15% a lucratividade. Eu garanto para você que ele larga o café, a água, a caneta, senta para te ouvir. Né? Então, você já conseguiu. Números. Tem que mostrar. E aí você vai, atrás desse resultado, o que tem? Tem um programa de saúde mental, tem um auxílio creche, tem uma refeição diferenciada, tem um horário flexível. E aí a gente começa a ajudar as lideranças, os gestores e as gestoras a ajustar esse modelo mental, que são as pessoas que dão resultado. Pessoas não são custos, pessoas são investimento para que a gente tenha mais resultado. Mas, mais uma vez, se você não educar o seu líder a pensar assim, ele não vai trazer isso de escola nenhuma. Né? Então, a gente precisa ensinar. Você está vendo que esse resultado maravilhoso? Gostaria? Imagina aí você que está me vendo, né? A Paty que está me vendo, imagina aí você, minha diretora. Eu chego lá, Patrícia, você gostaria de ter uma rentabilidade 30% maior do que o ano passado? Vejo brilho nos olhos. Agora, então, deixa eu te contar da empresa XPTO que aumentou isso através do engajamento, de tais ações. Pronto. Né? Eu estou dizendo que vai ter o dinheiro, gente. Ter o dinheiro é consequência da sua empresa ter resultado operacional e dar lucro, né? Mas você já ganhou a atenção. A partir daí, joga junto, né, com o pessoal do operacional, com o pessoal das vendas, enfim, né, escolhendo as melhores pessoas, né, fazendo os melhores processos para essa empresa ir bem. Se o bolo é grande ou pequeno, tem que ter fatia para o RH.
Não interessa o tamanho do bolo, tem que ter fatia para o RH. Se não está tendo fatia para o RH, está faltando, né, a pessoa que faz essa negociação, competências de gestão, competências de influência, de negociação, para mostrar para essa outra pessoa. Porque se coloca no lugar de quem está na cadeira de gestão, ele é avaliado pelo preço da ação, não pela prática de saúde mental. Né? Ele é avaliado pela rentabilidade. Então, quando você começa a mostrar que você, na sua expertise, né, de gestão de recursos humanos, tem competências para ajudá-lo a ser uma empresa mais competitiva, com mais resultados, você achou o caminho do coração. Minha mãezinha, que já está no céu, falava, tem pessoas que o coração passa pelo bolso. Não sei se vocês já ouviram isso, né? E que sabedoria, gente. Como mamãe me preparou para o mercado de trabalho com aquela fala. Bom, acho que é isso. Né? Obrigada aí de verdade pelo convite, Patrícia, Érica, o conselho, é sempre muito bom estar com vocês. Obrigada a você, Raquel, por ter aceitado bater essa bola aí, foi muito gostoso o nosso papo, a nossa pesquisa, ver como é que tá, né? Entender essa realidade, né? Não só, vamos, tá assim, não. A gente tentou fazer uma pesquisa, fizemos uma pesquisa, desculpa, fizemos uma pesquisa atual, né? A gente poderia ter trabalhado com dados lá de trás, a gente teve essa preocupação de ouvir o outro, né? De poder colocar aqui uma coisa mais, as necessidades mais atuais. Obrigada, tá? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Érica? Bom, eu que agradeço, Patrícia, Raquel, foi um prazer escutá-las. Eu tenho certeza que todos os gestores que estiverem nos ouvindo, todos os gestores e gestoras que estiverem nos ouvindo, vão pensar, vão tentar colocar em prática tudo isso que vocês falaram aqui. Realmente, o que precisamos é mudar o pensamento, mudar a sociedade. Muito obrigada, foi um prazer realmente enorme. E você que assistiu a gente até aqui, já sabe. Quer saber mais sobre recursos humanos? Acesse aqui Cenário RH, sempre novidades para você. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.